Hello guys, how are you doing today? Aqui é a Teacher Roberta Carvalho. Eu sou professora de inglês há mais de 8 anos e hoje eu trouxe para vocês os 20 verbos mais usados na língua inglesa. Então fica prestando atenção que eu vou mostrar vários exemplos para você saber utilizar esses verbos. Então vamos lá, pessoal, let's go! Todos esses verbos estão também em um PDF que está aqui no link na descrição. Você vai entrar no meu Telegram e lá vai estar todos os PDFs dos vídeos que a gente vai postar agora nesse mês. E fora que várias dicas sensacionais para você estudar inglês todos os dias. Então, vamos lá nos nossos verbos? Bom, disparado o verbo número 1 é o to be. E aí o pessoal fala pra mim, Titi, mas por que o verbo to be é tão utilizado na língua inglesa? Porque ele é a base. Por exemplo, quando eu vou falar eu estou trabalhando, estar é o verbo to be. Ah, eu estou na casa de fulano é o verbo to be, querido. Então ele está tanto na base dos tempos verbais quanto também na base da fala, porque ele é o verbo mais utilizado na língua inglesa. Então vamos lá aprender como que a gente utiliza ele. Ele nasce como o verbo to be, ok? E depois ele tem 3 formas no presente, tá? Pensa no presente simples. Ah, tô falando sobre o meu agora. Então ele tem 3 formas. Ele aparece como am, como is e como are, ok? Então essas 3 forminhas aí é o verbo to be. Depois no passado ela tem só 2 formas. Ela aparece como were e was, ok? E depois a última forma que nós temos do verbo to be é o been. Então se você vê a palavrinha been é o verbo to be também. Ai, teacher, mas esse verbo é muito diferente, ele modifica totalmente. Ele é um verbo irregular, por isso que ele fica um pouquinho diferente nos tempos verbais. Os demais, alguns podem acontecer de mudar a forma no presente e no passado, outros são regulares, e aí tem algumas regrazinhas. Tem vídeo sobre tempos verbais aqui nesse canal maravilhoso, então entra aqui no canal e assiste todos os vídeos que a gente postou até aí, ok? Voltando aqui. Então, o verbo to be, ele nasce to be, depois ele vira essas 3 forminhas no presente, 2 formas no passado e uma forma no particípio. Bom, aqui o exemplo é I am a teacher. Eu sou uma professora. Então, tá vendo aqui o verbo to be? I am. E aí vem aquela pergunta, teacher, como que eu vou saber se o verbo to be é ser ou estar? Como que eu vou saber? Bom, pelo contexto, né, meu querido? O contexto, ele diz tudo. Então, por exemplo, quando eu falo a frase I am at school, eu sei que school significa, né, escola, então não tem como eu ser uma escola. Não tem como, né, meu querido? Então ele vai ser o quê? Estar. E também aqui não tem como eu estar na professora, eu estar no engenheiro. Tem como eu ser um engenheiro, eu ser uma professora. Então o contexto vai te mostrar tudo o que você precisa saber, ok? Então presta atenção aí na palavra da frente. Em inglês tem um macete muito sensacional, que se você parar na palavra que você tá ali, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir traduzir. Você tem que ler a frase inteira, porque às vezes a última palavra modifica a frase inteira. E é isso que é genial da língua inglesa. Então vamos lá, pessoal. Nosso segundo verbo é o verbo to ask. Então repitam comigo, to ask. Maravilhoso. Very good. To ask pode ser perguntar ou pedir. Por exemplo, I ask her a question. Eu pergunto para ela uma pergunta. Isso em português pode parecer um pouco redundante. Eu pergunto uma pergunta, ela pergunta uma pergunta. Mas em inglês, perguntar é ask e pergunta é outra palavra, é question. Então por isso que o probleminha vai ser no português, assim no português, ok? Então, I ask her. Esse her aqui é ela sofrendo a ação. Então, na frente do ask, para quem você vai perguntar, você tem que colocar a pessoa que você está perguntando logo na frente, tá? Então, por exemplo, vou perguntar para a professora. I ask the teacher. Tá vendo? A pessoa que eu vou perguntar já vem na frente. Ah, eu pergunto para o meu amigo. I ask my friend. Aí não precisa de preposição, ok? Você já vai direto. Então, I ask her a question, ok? Bom, agora vamos lá para o verbo to go. Repitam comigo, to go. Isso significa o verbo ir, certo? Geralmente, na frente do go, sempre vamos utilizar o tozinho aí. Lógico, teacher, temos exceções. Vou falar isso em todos os vídeos até entrar na cabecinha.
Como assim exceções, professora? Vai ter palavras que não podem utilizar o to. Por exemplo, a palavra home, que significa lar, casa, né? E a palavra downtown, que significa centro da cidade, tá? Então aí não vai poder usar o to. Então, por exemplo, aqui, tá vendo? I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Então, sempre na frente do go tem o tozinho. A não ser que seja a palavra home, que aí eu vou direto, I go home, eu vou para casa. Ou então, I go downtown, eu vou para o centro da cidade, ok? Então aí também não vai ter, I go downtown, eu vou para o centro da cidade, right? Próximo verbo super famoso, o verbo to eat, que é o verbo comer, certo? Aqui, bem tranquilo, vamos lá para o nosso exemplo. I eat bananas in the morning. I eat bananas in the morning. Yes, eu como bananas de manhã. Deixa aí no comentário o que vocês comem de manhã. I eat e coloca aí o que vocês comem, ok? Próximo verbo muito importante é o famoso verbo to drink, que significa beber. Tá? Aqui você pode beber qualquer coisa, pode beber leite, você pode beber o seu suco de cevada, que é a sua cerveja, a sua beer, né? Cerveja em inglês é beer. Suco, juice. Então olha aqui o exemplo, ó. I like to drink soda. Eu gosto de beber refrigerante. I like to drink soda. Tá vendo aqui que a gente usa o verbo like e aqui que a gente usa o verbo drink? Tá vendo que tem um verbo e em seguida tem outro verbo? Entre dois verbos, ó, um macete, hein? Anota aí, cadê o caderno? Pega o caderninho para anotar. Entre dois verbos, nós usamos o to, tá? Então, eu vi um verbo aqui, like é um verbo. Eu vi drink aqui, beleza, drink é outro verbo. Entre dois verbos, to, ok? Há exceções. A gente tem um vídeo disso também, entra lá no canal que você vai assistir esse videozinho super legal, ok? Bom, vamos lá. They drink juice in the morning. Eles bebem suco de manhã. They drink juice in the morning, tá? Então, aqui a gente usa o verbo drink. O famoso, o lindo verbo to see, que é o ver, tá? Então, let's go to the examples. Vamos lá nos exemplos. I can't see you. I can't see you. Eu não consigo te ver. Então, I can't see you. Ah, aconteceu alguma coisa, tá escuro, sei lá. I can't see you, ok? E, ela tá vendo um problema. She sees the problem. Ela vê o problema. Yes, she sees the problem, ok? Agora o famoso verbo to watch. Tá vendo essa freadinha? Eu costumo brincar que é a freada do ônibus. Yes? Então, to watch. To watch. Tá vendo aqui, ó? Isso aí é muito importante, porque se você não fizer esse som da freada do ônibus, fica parecendo que você tá falando o verbo lavar. E cuidado aí pra você não lavar a sua televisão, viu? Então vamos lá, meus babies. Mary watches series at night. E aqui a gente tem uma curiosidade. A palavra series, que significa séries, ela sempre vai estar no plural, por mais que você está assistindo uma série só, tá? Então, a series, né, é uma palavra já no plural, ela não tem singular, tá? Outra questão, at night, em inglês a gente não tem a palavra direto para madrugada. Então, at night pode ser de madrugada, tá? Como pode ser também à noite. Então, aí vai depender do contexto. Se a pessoa falar late at night, quer dizer tarde da noite, aí você já vai imaginar madrugada, ok? Outro exemplo, I like to watch movies with my family. Eu gosto de assistir filmes com a minha família, então aí você vai conseguir usar o verbo watch, que é assistir. Bom, eu tenho 1,50 m, então vocês vão ver uma certa dificuldade eu passar o papel, ok? Vamos lá, meus babies. Como eu disse, né, o verbo watch, ele significa assistir, e agora esse aqui é o verbo wash, que significa lavar, ok? Vamos lá para os exemplos? She is washing the house. Ela está lavando a casa. They wash their car on Sundays. Eles lavam o carro deles aos domingos, ok? Deixa aqui nos comentários o que você lava aí, hein? Quero saber. Bom, famoso verbo to take.
Tá vendo aqui a pronúncia não é take, não, tá? Em inglês sempre a sílaba tônica vai haver exceções, como sempre, tá? Mas a sílaba tônica geralmente é as primeiras, né? Nunca, vai ser muito raro ter uma palavra em inglês que tenha a última sílaba forte. Então eu não posso falar take, eu tenho que falar take. Tá vendo? Rápido, take, ok? Vamos lá? Tem 3 significados: pegar, levar ou tomar. Aqui que nasce o grande perigo, porque o pessoal acha que é só um significado, mas não, meus babies, tem vários significados. É a mesma coisa eu falar manga de blusa com a manga de fruta. Então, até no português a gente tem várias palavras que têm ambos significados, tá bom? Então a gente tem que ver pelo quê? Pelo contexto, que foi o que eu falei pra vocês, meus babies. So let's pay attention. Então, ó, pode ser pegar, levar ou tomar. Então vamos lá. She is taking her kids to the park. Ela está levando as crianças para o parque. Tá vendo? Eu tenho crianças e parque. O que dá pra você fazer? Dá pra tomar uma criança? Não dá pra tomar uma criança, né, meus queridos? Então, vai ser pegar ou levar aí no contexto, ok? Próximo exemplo. I take medicine in the morning. Medicine significa remédio. Então, eu tomo remédio de manhã, certo? Então, I take medicine in the morning. O famoso verbo que todo mundo adora, que é o famoso verbo buy, comprar. Então, vamos lá. I have to buy food. I have to buy food. Tá vendo aqui, ó? Have é verbo, é o verbo ter. E buy é o verbo comprar. Opa, um verbo que tá perto do outro, entre eles tem que vir um to. Tá aqui o tozinho. Tá? Então, eu tenho que comprar comida. She has to buy a car. Have é o verbo has conjugado para ele, ela, né? He, she ou it. E aqui na frente eu tenho buy, que também é um verbo, então entre eles eu coloco o famoso to, ok? Então, she has to buy a car. Agora, o famoso verbo to call, que significa ligar. E eu também esqueci de anotar aqui que é o chamar. I call you, tô chamando você, I'm calling you, ok? Bom, vamos lá. I have to call my friend. Eu tenho que ligar para o meu amigo. I have to call my friend. E olha para você ver que legal. Aqui o verbo call, você não precisa colocar uma preposição na frente dele. Em português eu falo, eu ligo para meu amigo. Em inglês não. I call my friend. É como se eu falasse, eu ligo meu amigo, tá? Eu não vou usar preposição na frente do call, ok? Então cuidado aí na hora de fazer. Olha esse outro exemplo. My mother is calling me. Minha mãe está me ligando. Olha para você ver que interessante. Tá vendo que não tem preposição na frente do call? Põe aí na cabecinha que não precisa de preposição. O famoso e lindo verbo to bring. Tá vendo esse G aqui, gente? Os Gs. Tá anotando? Pega aí o teu caderno, escreve no braço, escreve na testa. Quando a palavra em inglês terminar com G, eu não vou falar esse G, gente, pelo amor do Cristo. Esse povo fica falando esse G, ficou horroroso, eles não falam. Então, por exemplo, aqui eu não falo bring, eu falo bring. Tá vendo? Eu engulo o G, ele para aqui na garganta. Bring, bring, que significa o famoso verbo trazer. Vamos lá pro exemplo. Can you bring the books, please? Can you bring the books, please? Você consegue trazer os livros, por favor? Ou então, what do I have to bring? O que eu tenho que trazer? What do I have to bring? Isso quando você vai naquelas festas lá que você precisa levar alguma coisa, você vai fazer essa beautiful pergunta, tá? What do I have to bring? Né? O que eu tenho que trazer? Agora, vamos para o verbo clean. Olha o jeito também que a gente fala. Abre bem a boca, ó. Clean. Tá vendo que tem um M de navio, yes, de navy, que a gente não vai fechar a boca. Clean. Tá vendo? Isso é o famoso limpar. Vamos lá para o exemplo. They clean the house every Saturday. Eles limpam a casa todo sábado. Every significa todo. Every Saturday. John cleans his bathroom. O John limpa seu banheiro, né? Bedroom, que é bedroom, quarto. His bedroom, ok? Então, se fosse com T aqui, seria banheiro, bathroom,
bathroom, banheiro. Bedroom, que é bed, igual tá aqui, isso significa quarto, aonde fica a cama, né? Bed. Então vamos lá para os outros exemplos, hein? Agora o famoso verbo to cook. Esse aí é um verbo que é famoso, mas eu não gosto muito, porque eu não sou muito boa para cozinhar. But to cook, cozinhar. Vamos lá? Tá vendo? Quando eu tenho dois Os, eu vou ter som de U. Então aqui eu não falo cook, eu falo cook, cook. Então, to cook, cozinhar. She cooks for her mother. Ela cozinha para a mãe dela. Então aqui você pode trocar essa pessoa, pode colocar qualquer pessoa que você está cozinhando para ela. I cook for her mother, she cooks for her mother. I cook for your mother. Eu cozinho para sua mãe. E aí vai, né? Você pode cozinhar para quantas pessoas você quiser. Então é só trocar aqui, tá? Olha esse outro exemplo. Alice is cooking the dinner. A Alice está cozinhando o jantar, está fazendo o jantar. Tá? Então a gente dá para usar dessa forma também. Agora vamos para o próximo, que é o famoso verbo to cut. Não é cut não, hein? Pelo amor de Deus. To cut, que significa cortar. Olha o exemplo. John cuts wood. O John corta madeira. Wood, madeira. Então John cuts wood. Ou então, don't cut this paper. Não corta esse papel. Don't cut this paper. Ok? Esse todo mundo se interessa, né? Agora vai ter que parar o que tá fazendo para prestar atenção, que é o famoso to date. To date, que significa namorar, ok? Então vamos lá para entender. Cuidado, porque date pode ser também a pessoa com quem você está saindo. Por exemplo, meu ficante é um date, ok? E o verbo namorar também. E date também significa data, então cuidado, hein? Vamos lá. She is dating my brother. Ele está namorando meu irmão. Ou então, he doesn't like to date. Ele não gosta de namorar muito não, ok? He doesn't like to date. Ele não gosta de namorar. Famoso verbo to drive, que significa dirigir. Guys, muita atenção aqui, porque drive é dirigir, mas geralmente é automóveis, um carro, né, um caminhão. Então a gente drive esses automóveis. Então olha o exemplo. They drive cars. Eles dirigem carros. I don't like to drive trucks. Eu não gosto de dirigir caminhões. E olha aqui, não dá para usar o verbo drive com moto, porque moto, vamos lá, é o verbo to ride, que significa pilotar. Motos, né? Ou animais. Você fala assim, mas animais, professora, como assim? Andar a cavalo, andar de camelo e por aí vai, tá? Quando você está andando com algum animal, você vai utilizar o verbo ride. Então você vai utilizar o verbo ride aí para essas coisinhas. Então vamos lá pro exemplo. I don't like to ride motorcycles. Eu não gosto de pilotar, de andar de moto. Yes? Olha outro exemplo. She rides horses on the weekends. Ela anda a cavalo nos finais de semana. Então, para animais e para motos, né, coisas que têm duas rodas, nós utilizamos o verbo ride. Próximo verbo give, que é o verbo dar. Olha esse exemplo. I have to give my mother a gift. Eu tenho que dar um presente para minha mãe. Então, olha para você ver que interessante esse verbo give. Na frente dele, você primeiro vai colocar quem vai receber o presente para depois falar o que, qual é o presente. Então, olha lá, I have to give. Give para quem? Vou dar para quem? Para minha mãe. Então, eu vou dar para minha mãe um presente. Olha para você ver que legal. Olha esse outro. She likes to give people gifts. Ele dá para quem? Ele dá para as pessoas o quê? Presentes. Olha para você ver que legal. E agora, o famoso verbo have para a gente finalizar a nossa lista, que é o verbo ter, certo? Olha aqui o exemplo. They have two brothers. Eles têm dois irmãos. Ou então, she has one car. And has é a forma nas terceiras pessoas, né? Para o verbo have. Então, por exemplo, eu falo she has, he has, it has. Então, para as pessoas, he, que é ele, she, que é ela, e it, que é para objetos, coisas, tudo aquilo que não é pessoas, a gente usa o verbo has
no presente, tá? No passado ele vai ter outras forminhas aí. Agora ficou legal, né, pessoal? Agora vocês aprenderam os 20 verbos mais usados da língua inglesa. E como eu disse, isso aqui tem em PDF, entra aqui no link na descrição, que você vai lá no meu Telegram e vai ter várias dicas e vários PDFs para você estudar inglês muito mais rápido e muito mais fácil. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que lá tem dicas todos os dias e vídeos que podem te ajudar também a estudar e aprender várias expressões da língua inglesa. Thank you very, very much, guys, and see you soon. Bye!